Olá, sejam bem-vindos ao podcast, ao episódio que iremos falar sobre as fibras artificiais. Meu nome é Edith Molina, eu sou consultora e especialista em engenharia de produto na área do vestuário e têxtil. Eu sou a Kátia Cunha, sou engenheira têxtil, especialista em sustentabilidade, desenvolvimento de produtos e sourcing. A gente vai estar falando sobre as fibras artificiais, que são as fibras mais utilizadas no mercado. A viscose, que todo mundo já conhece, é muito antiga, o modal e o lioncel. A gente vai estar fazendo uma explanação das características de cada uma em primeiro lugar, e depois a gente vai fazer um comparativo entre as três fibras com relação ao desempenho de cada uma, a sustentabilidade, a resistência. Tudo isso a gente vai estar falando sobre cada uma delas em separado, e depois a gente vai finalizar falando um pouquinho sobre as nossas experiências com essas fibras, fazendo testes, utilizando ela no mercado, já nas peças prontas e tudo mais, tá? Vamos começar então pela viscose. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal quais as características da viscose, da onde que ela vem, né? E quais são os pontos positivos. Então, faz um breve resumo dela. Então, Edith, a viscose é uma fibra muito antiga. Ela é uma fibra celulósica, mas ela é artificial. O que significa isso? Ela é de uma celulose regenerada. A viscose ela vem do tronco, né, de cavacos, de madeira, do pinus, do eucalipto, da faia. E aí o que acontece? Você pega essa madeira e você, a grosso modo, você dissolve ela, né? Você faz uma polpa dela com dois produtos químicos que são o sulfeto, né? O disulfeto de carbono e a soda cáustica. E aí você transforma isso em uma pasta. E depois disso você faz a fibra, você passa por vários processos até chegar na fibra. Então, hoje eu te afirmo, né, pelo meu conhecimento, que é uma fibra artificial de celulose regenerada. Você concorda então comigo que você não pode chamar a viscose de uma fibra natural só pelo fato dela ter vindo de um material da celulose, que a gente sabe que tem outras fibras naturais que também vem da celulose. Sim. A viscose, ela vem da celulose, porém ela não pode ser considerada natural, porque houve o trabalho e a modificação pelo homem, foi através de um processo químico e tudo mais. Sim. Então é errado falar que a viscose é uma fibra natural, você concorda? Sim, concordo com você, e é errado falar que ela é uma fibra natural, por isso que a gente fala artificial, porque ela vem da celulose. E também tem outro ponto que a gente tem visto muito e tem discutido eu e você, que muita gente chama ela de semissintética. Já veio bastante. Por quê, né? Esse é um termo informal, gente. Chamar a viscose de uma fibra semissintética é um termo informal, ele não é um termo acadêmico, ele não é um termo científico. Por que as pessoas colocaram a viscose como semissintético? Porque ela passa por um processo químico. Ela é uma fibra, teoricamente, né, natural, passa por um processo químico, e as pessoas convencionaram. Mas o correto, Edith, é chamar ela de fibra artificial ou de celulose regenerada. Sim. No final a gente vai estar até trazendo umas misturas, a gente falar como é que as pessoas podem nomear essas misturas, para não haver esse erro e esse engano, né, que acaba meio que deixando as pessoas um pouco confusas. Sim, Agora, me fala, por que a viscose, ela, com a questão da sustentabilidade, como é que ela pode se tornar sustentável, já que ela não é tão sustentável quanto as outras que a gente vai falar? A viscose, ela tem uma alta toxicidade em termos de meio ambiente, né? Quando a gente fala de um processo que não é controlado, né? Então, a gente vai começar por um processo livre de qualquer controle. Então, a madeira que é utilizada pode não ser uma madeira de reflorestamento, pode ser realmente proveniente de um desmatamento. Ela usa produtos químicos que agridem tanto o meio ambiente quanto o ar, a parte hídrica e o ar, porque não são reaproveitados. É um processo que manda para o ar uma quantidade enorme de
produtos tóxicos, e ela usa muita água, enfim, o processo dela pode ser extremamente agressivo e não sustentável. No começo, quando ela surgiu, ela era muito mais ruim para a natureza. Ela foi sendo aprimorada, né? Sim. E foi melhorando um pouco os processos, mas ainda tem fabricantes, produtores em que fazem do modo antigo, sim. Né? O que acontece que muitas vezes acontece, e hoje, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de pedir, né, de exigir que o produtor tenha as certificações, que são a principal é o FSC, que garante que a madeira foi controlada e ela vem de uma floresta de reflorestamento e que não foi agredido nem o meio ambiente, nem a parte social daquele processo, né? Agora, indo para as características dela enquanto fibra, deixar bem claro que a gente não está falando aqui agora de tecido, é a fibra em si, né? Sim. A gente sabe que tem as partes positivas e as partes negativas, né? Sim. A gente sabe que a viscose, ela tem um poder de absorção de umidade bem elevado até, né? Sim, sim. Ela é uma fibra que te dá um certo frescor, porque ela é uma fibra que absorve bem a umidade e tudo mais. Ela consegue, meio que, quando o corpo ele aquece, ele esquenta. Não é o tecido que está te esquentando, é o corpo, que não tem para onde vazar essa água, esse suor do corpo do ser humano. E se a fibra não absorver, o corpo acaba aquecendo, né? Então, ela é tem um grande poder de absorção de água. Sim. E o povo fala que a fibra de viscose, ela encolhe. Enquanto fibra, eu sei que ela encolhe. Mas a partir do momento em que você produz o tecido, seja tecido plano ou malha, a gente sabe que as tecelagens, as malharias, elas podem diminuir esse encolhimento até em alguns casos, eu já vi eliminar. Né? Sim, estabilizar, né, o encolhimento. Então, você concorda que é errado a pessoa dizer, é viscose? Aí, quando já está falando do tecido, a viscose encolhe. Você concorda que está errado isso daí? Você acabar meio que taxando ela como de um tecido que só encolhe? Acaba tendo um preconceito, né, sobre a viscose ser um tecido que sempre encolhe, que dá problema, você faz uma peça e quando você lava a primeira vez, até eu estava comentando que eu comprei uma calça de viscose escrito pré-encolhido, foi pré-encolhido, eu lavei, ela era uma calça comprida e ela ficou uma calça capri. Então, acontece, né, muito isso. Então, o que fala isso? Quando o tecido ele é produzido, você pode economizar em várias partes do processo para que ele seja barateado. E um dos processos que as pessoas mais economizam é no beneficiamento. Beneficiamento, né? E aonde tem a estabilidade dimensional, onde você passa o tecido numa máquina super cara, de uma manutenção cara, e que ali vai determinar se ele vai ser realmente ter uma estabilidade dimensional, que essa estabilidade de largura e tudo mais, de não encolher, ou não. Então, o que define realmente o tecido encolher ou não, lógico, a fibra, ela é um agravante, mas o acabamento determina praticamente 100%, né? É porque eu testo vários tecidos em malha, tecido plano, de vários fornecedores. E teve malhas que eu testei, lavagem em máquina. Você tem que lavar de todo jeito, que para ver de que jeito você vai indicar para o cliente, né? Sim. E teve, digamos que, vou comparar com 3 fornecedores, tá? Os 3 me deram resultado diferente. Teve um que eu lavei na máquina, sequei na máquina, e ele encolheu menos do que secagem no varal. Eu sei que o povo vai achar estranho. Sim, sim. Mas quem testa é que descobre as coisas. Então, não dá para dizer, olha, eu não indico, é proibido indicar secagem na viscose na secadora, porque ela vai encolher. Pelos testes, eu verifiquei que não são todos que vão encolher. Você pode até proibir a secagem na máquina por uma questão da tua fibra, do teu tecido durar mais tempo do que ele poderia durar. O aquecimento acaba meio que
não danificando o tecido, mas Acelera, ele acaba acelerando o processo de decomposição. Sim. Essa peça vai durar menos para você. Então, você não secar na máquina é para a tua peça durar um pouco mais. Não que ela vai estragar naquele momento. Entendi. Entendeu? Então, em termos de conservação, a viscose, ela pode ser indicada, dependendo do fornecedor, uma lavagem à mão. Você pode lavar a máquina em método suave, né? Sim, sim. Cloro não, porque você vai tirar a cor do tecido. E eu também não indico que você use cloro em tecidos brancos, porque a fibra vai amarelar. Não é legal você usar cloro, mesmo sendo branco, para você tirar uma mancha. Existem outros produtos químicos que você pode estar utilizando sem danificar o tecido, né? Certo. A máquina, secagem máquina, praticamente todo mundo proíbe, né? Eu já fiz testes e alguns realmente não encolhem nada. A secagem a limpeza a seco, que é aquela limpeza que é feita com produtos químicos fortes e tudo mais, alguns fabricantes, elas não aconselham. Eles preferem que você lave e seque no varal mesmo, inclusive Sim. de preferência à sombra, né? Mas tem uma limpeza seca que você faz nas lavanderias hoje, que na realidade é uma limpeza a úmido, que não é igual ao que você faz em casa. É uma limpeza mais profissional, que somente as lavanderias podem fazer, utilizando um pouco de água e tudo mais, né? E eu não vejo muito problema com relação à conservação. Eu vejo mais problema na malha, principalmente quando é malha, numa produção. Sim, porque ela sim. tem muito problema na costura, dependendo de como esse tecido vem. Por exemplo, se esse tecido estiver muito amaciante, a malha, sim. ela vai furar na costura. Ela vai furar. Isso que eu ia te perguntar, né, das peças, eu ia até te perguntar pela sua experiência em confecção, peças muito ajustadas. Eu vejo, né, eu como o outro lado da produção, porque muitas vezes as pessoas pedem, tá muito seco o toque, né? E aí pedem que não fique, vai lá e põe amaciante. Põe amaciante na produção, e aí quando chega na sua parte da costurabilidade, eu acho que ou na conservação, aí ela vai abrir, ela vai esgarçar, no caso do tecido plano, né? Ou na malharia pode furar, né? Enfim, é delicado, né? E outro problema que tem também, a viscose, quando você vai lavar e pendurar no varal, se você colocar pregador, você marcou. Você vai ficar com uma peça horrorosa. Fica uma marca horrível, como se você tivesse mastigado o tecido. Entendi. E isso não sai na passadoria. Entendeu? Porque uma das características que eu coloquei também, que eu apontei, foi o amarrotamento, né? Quando você tira uma peça 100% viscose da máquina, principalmente se for um tecido plano, ela sai toda amarrotada e ela sai com um toque estranho, né? Porque a viscose, uma coisa que a gente nem comentou, mas a viscose, ela tem uma resistência mais baixa quando ela está molhada, Sim, né? Ela é mais fácil de rasgar. A gente vai comparar, né? Com as outras daqui a pouco. Mas ela tem essa característica, né? Ela sai com um toque meio ruim, né? Quando você tira ela molhada da máquina ou você lava a mão, né? E na passadoria também é bem crítico a viscose. Se você passar ela do lado certo, do lado direito, que é onde todo mundo passa, e você passar por cima das costuras, ferrou. Você vai marcar toda a parte das costuras laterais, ela vai ficar toda esbranquiçada. Olha. E você, às vezes, não tira nem na lavagem, ela vai ficar marcada. O resto do então, tempo são coisinhas que eu acho que quem tinha que pôr nas etiquetas, naquele tag que o pessoal coloca junto das peças, eu acho que quem fabrica deveria colocar essas observações. Porque isso Isso é uma coisa meio que padrão. Sim. Entendeu? Da viscose. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o modal, que já é uma fibra um pouquinho mais nobre, tem outras características, né? Sim, sim. E a fibra que a gente fala que é a fibra do momento, né? Exato, exato. Depois, no finalzinho, a gente faz uma comparação entre as três, tá? Exato. O modal, Edith, assim, é uma fibra que ela é antiga, né? A gente já trabalha com o modal aí há muitos anos. E qual que é a diferença entre ela e a viscose tradicional, né? As duas são o mesmo processo. O modal e a viscose, elas são a mesma
elas têm a mesma raiz, né? O que acontece é que o modal, ele é feito a partir da madeira da faia, de uma árvore chamada faia. E aí, o que eles fazem, né? É um processo mais controlado em termos de... Ele também... Ele é um pouco mais sustentável do que a viscose tradicional, mas ele ainda assim usa a soda cáustica, usa o sulfeto de carbono, enfim, no processo, mas é controlado, é todo tratado, não deixa aí partículas para o meio ambiente, enfim. Mas aí você pega esse tronco da árvore da faia, você tira a casca e você vai num processo que, como ele é mais controlado, as fibras elas têm melhor qualidade. E como tem melhor qualidade, tem menos perda. Então, isso já torna mais sustentável. E o modal também, ele, assim, praticamente todo modal é feito com madeira de reflorestamento, o que também torna ele mais sustentável. Então, quando a gente passa para o modal, é uma fibra mais nobre, Sim. que é a viscose tradicional, e ela tem todo esse tratamento, e ela é extremamente macia, é uma fibra que já tem outras características, apesar de conservar a parte da resistência ao úmido, mas é melhor. Ela tem todo um processo melhor do que a viscose 100%. A gente acabou meio que esquecendo de falar que a viscose, quando molhada, ela perde uma resistência de quase 50%, né? Exato. Tá aí uma coisa que também eu até vou comentar. Eu não aconselho tecido de viscose em praia, em saídas de praia. Por quê? Nem piscina. Quando eu falo praia, é em qualquer lugar, praia ou piscina, que você Sim. vai usar a roupa para banho, né? Porque se você sentar, levantar bruscamente e a tua peça estiver molhada, você vai rasgar ela. Entendeu? E no modal a mesma coisa, né? Mas é menos. É menos do que a viscose. Ela é mais resistente ao úmido do que a viscose. Do que a viscose. Entendeu? Boa. E tem a questão também do brilho. O modal, ela tem um brilho um pouco mais pronunciado. Sim. A cor se conserva por muito mais tempo, mesmo após muitas lavagens. Dizer que ela não vai desbotar nada, isso eu acho que é ilusão, tá? Porque todas as peças, elas podem durar, a cor pode durar por muito mais tempo, mas ela não é eterna. Uma hora ela vai ficar com aspecto desbotado, vai começar a perder o brilho, né? Tudo mais. Então, obviamente, o modal é muito superior que a viscose antiga, né? Então, esses pontos que eu queria até que você me dissesse. Tem alguma coisa, ponto negativo no modal? Então, um dos pontos negativos no modal é que ele continua sendo não sustentável, né? Eu que bato muito nessa tecla, ele continua sendo menos sustentável do que outras fibras. Ele ainda continua amarrotando também, apesar de ser muito melhor, mas amarrota também. Ele ainda tem a resistência baixa quando ele está molhado, mas menos. Então, tudo assim, ele é uma evolução da viscose para tudo melhor. E o toque dele é maravilhoso mesmo, né? Então, como ponto negativo, eu não tenho nenhum praticamente. Ele absorve, né? Você falou da absorção toda, tanto a viscose quanto o modal, eles absorvem de 11% a 13% de umidade, né? Ele tem uma ótima absorção de umidade, combinado com outras fibras. E o modal, por esse toque extremamente macio e sedoso, e o brilho melhor, ele é até muito misturado com linho hoje em dia, deixa essas peças mais chiques, mais fluídas, né? Que eu acho que você, na sua área, você vê peças muito mais bonitas quando misturado, né? O modal misturado, né? Está tendo muita mistura de tecido plano, o linho, até o pessoal está misturando poliéster com modal para ver se melhora um pouco mais o toque. Sim. Porque o poliéster tem caimento, mas os dois juntos o caimento aumenta mais, né? Sim. Mas eu tenho visto bastante tecido de linho com modal. E, inclusive, e Lyocell também. E Lyocell. E uma das coisas que a gente estava conversando é sobre a parte esportiva, que hoje, né, e a parte de freestyle, né, de lifestyle, as pessoas têm usado muito modal, né, em marcas aí que estão bombando, que é justamente as camisetas, que tem essa característica de ser muito leve, de não perder a cor facilmente. O que você acha disso, Edith, dessa moda do lifestyle com camiseta de modal, né, que é o que mais tem? O modal, assim, o modal, com a certificação dele, do Ecotex, na realidade ele surgiu acho que em 2008, se não me engano. E eu já produzia modal em 2009 e 2010, já produzia peças de modal
com essa característica Em malha. de ser sustentável, em malha, em malharia só. E, assim, era um tecido que tinha essa não é um marketing, né? Porque é real mesmo. Realmente o tecido é muito bom, ele é tecido uma malha nobre. A fibra é nobre, né? Sim, sim. Então, o povo se apaixonou pelo toque dele, né? Sim. Mas daí está surgindo um monte de coisas que o pessoal está colocando que o modal é tecido natural. O modal não é tecido natural, o modal é um tecido artificial. Eu não sei se isso é proposital ou não, tentando confundir a cabeça do consumidor, Sim, porque sim. o consumidor hoje está ficando cada vez mais exigente com a questão da sustentabilidade. Sim. Então, hoje você fala, é uma fibra natural, nossa, é chique, vale mais, entendeu? Então, o povo se apega a essas coisas. Sim. E como o pessoal não é da área e tudo mais, não acredita, é da celulose, então realmente é natural, Sim, né? vem de uma árvore natural, eles né? não associam de que se a fibra houve uma modificação feita pelas mãos do homem, esse tecido não vai ser natural, né? É a mesma coisa que eu falo aqui para você. Vou lá, boto um botox. A Edith não tem um rosto natural, ela tem um rosto artificial. Por quê? Porque eu botei um botox, né? Sim. Então, é a mesma coisa com o tecido. Você modificou alguma coisa da natureza dele, ele passa a ser um tecido artificial. Sim. Entendeu? Sim. Então, ele é um tecido fresco? Ele é um tecido fresco, mas ele não é antitérmico. Tá? Eu não vejo antitérmico aí. Para mim, o único antitérmico como fibra é a lã. Sim. Não existe outra fibra eu acho que é antitérmica. muito falado nisso por conta dessa absorção de 11 a 13%, que ele absorve bem, melhor que o algodão que encharca, e ele absorve mais. Talvez seja isso, né, que o pessoal se apegue. Na realidade, eu perguntei isso para um fabricante de tecido, né? Eu fui lá, precisava trabalhar para um cliente. Aí eu falei, escuta, tá escrito isso aqui na tua malha. É antitérmico, antiodor, não precisa passar, você vai economizar energia. Está escrito isso na ficha, na publicidade dela. Inclusive, ela me mandou um vídeo com essa publicidade, né? E não lembro qual era o outro negócio. Eu cheguei para ele e falei assim, ele é antitérmico por quê? Existe a tecnologia neste tecido que faz com que ele tenha essa função, porque a gente sabe que hoje existe um fio produzido, eu não vou falar nomes e acabamentos aqui, também. Que tem a função de antitérmico, mas é um tecido tecnológico. Sim, exato. Então, existe isso aí, tá? E aí é outra coisa. Eu falei, não, antitérmico porque ele não aquece o corpo, você vai ficar respirável, fresquinha. né? Ele é mais Aí respirável. Tá, então não tem a tecnologia. Eu falei, não tem. Tá. E o antiodor? Ele tem alguma tecnologia, algum produto químico que realmente a pessoa vai transpirar e esse tecido não vai cheirar? Ela falou, não, você não vai transpirar. Aí eu olhei assim para ela e falei, então a propaganda é enganosa, né? Aí eu falei, não, eu disse, sabe o que o povo comenta assim? Então a gente colocou. Eu falei, então tá, eu vou levar, vou testar. Se a cliente gostar, porque tinha outros fabricantes que faziam o tecido. Sim. Se o cliente gostar do toque e tudo mais, ela vai comprar de vocês, né? Mas eu vou testar, eu preciso passar para a cliente. Sim, Fizemos a peça, lavamos, um monte de coisa. E aí a cliente viu e falou assim, Edith, acho que eu vou ficar com outro fornecedor por causa do toque do outro. Aí eu falei, legal, o que você vai fazer com isso aqui? Não, é blusa de moda feminina, tudo mais. Eu falei, então tá, não caia na besteira de colocar o que está escrito aqui. Eu não posso fazer essa propaganda. Eu falei, não. Vende com você numa feira suave, gostosa, de você usar, mas não usa o que está escrito aqui. Porque se alguém questionar, você pode ter que devolver o dinheiro. Exato. Né? Uhum. Então, eu falei assim, então não ponha isso, né? Nem como marketing. Ela falou, legal. Então, assim, ela só não ficou com o tecido porque ela não gostou. O toque estava diferente. Então, eu falei, não, eu prefiro a outra, mesmo sendo mais cara, tudo mais, vou ficar com a outra. E é legal, Edith, falar, até fazendo um comentário sobre tudo isso, né, que você está falando, eu acho que é bacana a gente conversar hoje, falar, né, fazer só um pequeno parênteses sobre os acabamentos, né? Existem os acabamentos antimicrobianos, que são usados para tecidos de calçado, para camisetas e tudo mais. E dentro desses acabamentos, existem 2 tipos de acabamento, uns que matam, outros que só não permitem a proliferação.
E dentro também dos acabamentos que deixam mais fresco o tecido, eu trabalhei com muitos tecidos tecnológicos que você pode realmente... Existe uma tecnologia que é usada pela NASA, pelos astronautas, quando tem muito contato. mais forte. Mas quando tem contato com a parte do sol e não sei o que, existe. Mas é assim, caríssimo, caríssimo você colocar. E existe na parte farmacêutica também. Eu, na parte farmacêutica, já fiz acabamentos que você consegue reduzir, você consegue estabilizar a temperatura do seu corpo nos 37 graus, 36 e alguma coisa. Quando aquece, ele resfria, quando resfria, ele aquece. Existe, toda a tecnologia é possível. Só que isso vai aumentar muito o custo. Muito. Então, pelo preço que hoje são cobrados as camisetas e peças esportivas, quando se usa só o modal, eu não vejo nenhuma tecnologia dessas. Eu vejo o preço, sim, agregado à marca, às marcas, né? Todas elas, mas não vejo agregado à tecnologia. Então, isso é importante porque muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar o que é tecnologia e o que é branding, né? Então, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção porque muitas vezes a gente paga caro em peças que não tem nenhum atributo tecnológico. Agora, se você quer sair com a marca, perfeito. Aí eu acho que é válido, né? Cada tem vários acabamentos, inclusive me lembro que há muito tempo, não sei se você se lembra, não era nem modal, era um tecido, acho que poliamida, que também a gente vai estar falando depois, num próximo episódio, que o pessoal colocava aloe vera na lingerie feminina, mas era um produto químico que era colocado e tudo mais, durava no máximo 60 lavagens. Exato. Porque a aloe vera é um produto que realmente ele traz um frescor para o corpo, traz uma maciez diferente. Era um nano acabamento até, né? Tinha os benefícios, né? E todo mundo comprava aquilo lá. Até eu tinha, né? Sim. E realmente ele fazia uma diferença no produto, mas os fabricantes, quem vendia o tecido, falava, isso aqui dura 60 lavagens. Se a tua peça durar muito mais do que isso, acabou o efeito, entendeu? Era falado. Hoje não, você tem este que dura a lavagem e hoje você tem aqueles que são definitivos. Exato. Eu não sei. Inerente, né? Eu não sei o quão definitivo isso quer dizer, porque teria que ser pelo tempo de duração. A gente consegue fazer acabamentos que são inerentes no fio. Então, você produz o fio com aquela propriedade inerente, um anti-chamas, um nanoacabamento, ou uma nanopartícula inerente. No caso do íons de prata, no caso do anti-chamas, é inerente no fio. É dentro do fio, não vai sair nunca. Mas aí já é outra coisa. Uma outra coisa, porque você está mexendo com a questão da segurança. Agora, quando é acabamento, sempre sai. Tudo que é acabamento... Ele vai sair com a lavagem porque ele está superficial, né? Bom, mas isso acho que é uma coisa para outra... Só para dar um finalzinho assim com relação à conservação, o modal, ele é menos ruinzinho do que a viscose tradicional, né? A simbologia de conservação dela, o mais utilizado é lavagem em casa. Você pode lavar com água, à mão, em máquina, tá? Desde que seja um processo suave, né? A gente sabe que as máquinas hoje têm mais de 5, 6 tipos de lavagem, né? Você vai pôr de acordo com a delicadeza da tua peça. Não usa cloro também, e eles também não deixam usar cloro em tecido branco. Existe um outro produto que você pode, que não seja a base de hipoclorito de sódio para esbranquiçar a peça, né? De tirar as manchas. Secagem em varal à sombra para você cuidar mais da cor, para ela não desbotar, é mais com essa finalidade. Tem uns que permitem a secagem em máquina, eu mesma já testei também, acabei liberando isso daí. A limpeza seca, o pessoal prefere, não sei por que motivo, prefere que não se leve, se limpe com aquele produto percloretileno. Percloretileno, um negócio assim. Sim, esse é o pezinho. É o pezinho, mas o outro eu não sei. O F eu também não lembro. Ou aquele símbolo do W, que é uma limpeza também úmido, mas que usa um produto químico menos forte agressivo, do que aquele que você falou agora. Não tem muito segredo com relação à conservação. Com relação à confecção, à peça mesmo, fabricação, não tem muito assim, problema com relação à empresa poder produzir aquilo sem grandes assim, complicações de você ter uma peça assim, com furo de agulha, essas coisas. Ela fura menos do que a viscose, inclusive, né?
Mas é um tecido que você precisa saber trabalhar, por causa que ela é muito escorregadia, parece uma seda, na realidade. Parece, né? O pessoal chama de a malha que parece seda, né? É verdade. Então, ela realmente, se você olhar de longe, pelo brilho, o caimento, fala, nossa, parece uma malha em seda. Então, ela não tem muita complicação, não. Sim. Tá? Agora, falando em Lyocell. Lyocell, eu acho, de todas as fibras, né, eu particularmente gosto muito, né, o Lyocell, Edith, ele é uma evolução, né, então, porque assim, quando a gente está falando das fibras, são todas iguais, né, viscose, modal e Lyocell têm a mesma origem. O Lyocell, ele é uma fibra das três a mais sustentável. Ele é feito no mesmo processo, então ele utiliza também as madeiras da faia, do pinus, do eucalipto, só que o processo dele não usa soda cáustica e o sulfeto de carbono. Ele usa um produto não tóxico, um solvente, né, não tóxico para transformar a madeira em polpa, que chama NMMO. E aí, o que acontece? Quando você usa isso, ele é um processo que é chamado processo fechado. Quando você faz o processo, 99,5% de todo o produto que é usado, desse solvente não tóxico, ele é recuperado e é usado nos próximos processos. E o restante vai para a atmosfera em forma de vapor de água. Então, é o melhor dos mundos, né? Ele usa madeira que não é uma madeira de reflorestamento, todo ele tem o certificado FSC, todo ele usa menos água e é um processo que ele não passa por processos intermediários entre você fazer a regeneração da celulose e fazer a fibra, o fio. Ele é direto, né? Então, ele tem menos processos. E, com isso, você otimiza, usa menos energia, usa menos água. Então, assim, se tem uma fibra que é perfeita, artificial, das três que a gente está falando, seria o Lyocell. Ele também tem a resistência, como as outras, um pouco mais baixa ao úmido, mas menor, né? Bem menor. Mas ela está quase ali junto com o modal, Tá né? bem, entre a viscose e o modal tem um salto, entre o modal e o Lyocell tem um passo, assim, eles são bem próximos mesmo, né? E ele tem o processo limpo, ele tem esse sistema fechado de produção, ele tem a fluidez. Só que a diferença é que ele não tem essa fluidez do modal. Ele é mais encorpado. Quando você pega nele, ele tem um toque muito mais agradável e ele é mais encorpado. Então, as peças de Lyocell são mais encorpadinhas, mais gostosas de pôr a mão. Mas dependendo da gramatura que você for pegar o Lyocell, você vai ter ele menos encorpado, né? Mas um pouco mais macio, né? Ele é mais macio, né? Eu já peguei uma blusa de Lyocell e ela tem um toque gostoso também, mas era uma gramatura bem baixa, e a malha era até um pouco transparente, né? Sim. Agora, o que eu acho que tem desvantagem, que ainda não é tão assim comercializada, não é todo mundo que tem acesso, porque ele é mais caro dos três, né? Dos três, ele é o mais caro. E aí o toque, até eu coloquei aqui nas minhas anotações, que ele é um toque sedoso. Era essa palavra que tinha me fugido, é um toque sedoso. Ele tem alta resistência comparado aos outros, mas o preço dele também é um preço mais elevado, né? Hoje está muito mais acessível do que muitos anos atrás, mas mesmo assim, das três fibras, ele é o mais caro. Ele é mais caro ainda. Ele é o mais caro ainda. Agora, vamos fazer uma comparação entre os três. Falando em sustentabilidade, o mais sustentável hoje é o Lyocell, não é? É o Lyocell. Depois vem o modal. Dos três. Aí vem o modal e, por último, seria a viscose. Só que tem um ponto, né? A viscose, existe uma viscose chamada Ecovero. Só que ela é marca registrada. É uma marca registrada da Lenzing. Então, o que é essa viscose Ecovero? É uma viscose, ela não entra na classificação do modal e não entra no Lyocell. Ela é uma viscose chamada Ecovero, que ela reduz 50% o impacto ambiental, o impacto de todo o processo ambiental e hídrico que acontece na viscose comum. Ela é rastreável, ela é feita sempre de madeira de reflorestamento, tem as certificações e tudo mais. Mas ela é uma marca registrada. E ela é feita também em fibra tinta, né? Assim como a viscose também pode ser, o Ecovero também tem as variações de cor, né? Hoje em dia parece que eles vão ter outras variações de cor. Sim. Então, o Ecovero, a vantagem
dessa marca, que é registrada, assim como o Tencel é uma marca registrada da Lenzing também, então, né? Vamos deixar aqui bem claro uma coisa. Tencel não é uma fibra. Não, Tá? é uma marca registrada. É uma marca registrada. O que é fibra é o Liocel. É o Liocel e o Modal, que foram os dois desenvolvidos, porque o povo coloca como Lenzing. composição Tencel, e não é. Tencel, antigamente era Modal Tencel e Liocel Tencel, e depois caiu, parece. Eu não sei explicar profundamente, depois a gente pode até chamar um dia um pessoal da Lenzing para explicar isso. Mas Tencel é a marca registrada da Lenzing, assim como o Ecovero. Então, existe essa possibilidade. Se a pessoa quer usar a viscose, ela é mais barata do que o Modal e do que o Liocel, usa o Ecovero, né? Fora do Brasil é bem também divulgado, tem amplo, você vê nos tags, né, dos tecidos, sempre descrito tem como vários Ecovero, fornecedores que não conseguem vender o Modal e o Liocel por causa do preço, que eles usam a viscose Ecovero, né? E eles colocam, o legal que quando você vai para as feiras, né, em todas as feiras que eu fui aqui fora, você vê escrito Ecovero e às vezes muita gente não sabe a diferença, né? Então é uma viscose, gente, é uma viscose como outra qualquer, mas é uma viscose que ela tem toda a rastreabilidade, ela tem uma qualidade melhor porque ela é mais controlado o processo, então é de melhor qualidade, né? E a resistência, neste caso, ainda fica como mais resistente o Modal e o Liocel mesmo. Bem mais resistente, sendo o Liocel mais resistente que o Modal. O que eu vejo de diferente no conforto, eu acho assim, todo mundo acha que por ser um poder de absorção das três similar, né, que as três são confortáveis. Eu vejo o Modal e o Liocel como mais confortável, porque a viscose, ela demora muito mais tempo para secar. O Modal e o Liocel, eles secam muito mais rápido. Sim, né? sim. Então, por conta disso, ele se torna um pouco mais confortável no corpo da pessoa. Sim, eu acho também. Agora, com questão de respirabilidade, as três estão ali, né? Sim, a respirabilidade, os três têm o mesmo poder a mesma característica de respirabilidade, não tem diferença. O que acontece também, né, Edith, é que as pessoas, elas misturam muito, né? Como são fibras, né? A mesma viscose é muito difícil a gente encontrar hoje algo 100%. É mais comum do que 100% Modal ou 100% Liocel. Mas há também a mistura, né? Com poliéster, com elastano, com algodão, né? Com linho, tanto no plano como na malha existe essa mistura aí. Tem mistura de viscose com poliéster, viscose com algodão, viscose só com elastano também tem no tecido plano. Sim, né? Na malha muito, né? A famosa viscolaicra, aí o que vai mudar um pouco também no tecido plano é a construção. Hoje está fazendo muito viscose 100%, 98% viscose, 2% elastano, na construção cetim, que é para dar aquele aspecto brilhoso. De longe você olha, parece que fosse uma seda mais grossa, mas tem essas misturas, assim. Sim. Ficou muito, né? Eu acho que a viscose, ela veio para substituir o algodão com elastano, né? E fez muito bem esse papel, né? Durante bastante tempo. E como tudo no mercado da moda, acaba cansando, né? Vai indo, tem o seu pico, né? E depois tem um pouco de declínio, mas eu acho que não vai sair. É algo que já se consolidou, né? Como algodão com elastano, sempre vai existir a viscose com elastano também, né? E a gente estava falando dos preços, né, lá fora, né? Os preços é por isso também, a viscose e o Ecovero são os mais baratos. O intermediário seria o Modal e o mais caro, o Liocel, né? E aí isso impacta diretamente nas peças, né? Nas peças, Por isso e as pessoas não sabem, né, o porquê. Puxa, por que eu estou pagando mais caro por isso, né? Se aparentemente é a mesma fibra, vem da viscose e tudo mais. É que não está muito claro ainda, para o consumidor não está muito claro que as fibras são mais nobres, tem mais durabilidade, mais resistência, tem todo um processo que encarece o produto, né? E aí isso não é passado, não é aberto para o consumidor, porque eu acho que enquanto fabricante você abrisse o porquê das coisas, o teu consumidor não ia chiar tanto pelo preço. Sim, entendeu? sim. Falta um pouco de comunicação. Não há informação assim completa, né? Porque se você passa informação completa para o teu consumidor, ele vai pagar por uma peça que vai durar um pouco mais para ele. Sim, eu acho que há um pouco de... eu acho que há uma resistência, mas também há
não passar informação, essa falta de informação para o consumidor final, muitas vezes o fabricante da peça não recebe do fabricante de tecido e ele fica inseguro de falar sobre aquilo com o consumidor dele. Então, eu acho que vem do fabricante de tecido passar algumas características para o marketing de quem está fazendo, para eles também conseguirem comunicar melhor. Eu acho que falta um pouco de comunicação, uma triangulação de comunicação, né? Porque você consegue ter mais atributos, né? Você falando, as pessoas começam a entender e começam a comprar aquele produto de uma maneira melhor, né? Bom, vamos deixar aqui um canal assim meio que aberto para o pessoal que quer entender um pouco mais sobre modal, liocel e tudo mais. A gente tem o canal, né, do Fio a Fashion do YouTube, né? Tem o Instagram, que ela também divulga, tem o meu Instagram, que a gente de vez em quando está publicando algumas coisas. Se está com dúvida e quer tirar um pouco mais de dúvida, a gente está aqui à disposição para estar esclarecendo essas dúvidas. O tempo ele é curto, a gente não pretende aqui dar uma aula assim bem, sabe, uma aula completa, porque é um assunto que depende de muito tempo para você poder explicar, né, os processos. Sim, sim. E vai depender também da tua necessidade enquanto profissional para você se aprofundar um pouco mais no assunto. Exato. Você tem que correr atrás, só que eu acho que você tem que procurar isso em lugares que realmente são mais confiáveis, né? Ou entre em contato com a gente, de repente, faz uma pergunta, pega o nosso telefone, conversa, a gente está aberto a responder perguntas. Porque assim, a gente esclareceu tudo aquilo que a gente está vendo que o pessoal tem dúvida mesmo, né? Isso, eu espero que a gente tenha ajudado um pouco, né? A gente está aqui para tirar as dúvidas e só tirar as dúvidas. A gente não está aqui para apontar o dedo para ninguém, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Kátia. Até mais. Até o próximo episódio. Até o próximo. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.